Hoje eu vou falar a respeito da IA, do seu super desenvolvimento, da possibilidade da inteligência artificial substituir todas as tarefas que nós humanos estamos realizando hoje, né? Eu, com muita sinceridade, eu vejo a aplicação da IA com muitos bons olhos, né? Ela já vem auxiliando em inúmeras tarefas do cotidiano, muitos avanços também na área médica já foram feitos por causa da IA. Eu paro para pensar, eu acho que ela é uma boa ferramenta, eu acho que ela é uma ferramenta incrível. Mas a grande questão que fica é, será que a gente, de fato, vai ficar só no padrão de ferramenta com a IA? Será que ela vai vir a substituir, então, todas as profissões que nós temos? E eu fico pensando nisso, dá um pouco de medo. Nós temos a previsão hoje que em 2027, isso, lógico, segundo grandes especialistas na área da tecnologia da informação, eles falam que a inteligência artificial vai ter um acervo, um banco de dados com todos os livros já escritos pela humanidade. Então a inteligência artificial também vai ter como se fosse um nível de doutorado em todas as áreas do conhecimento humano que nós temos. Então, segundo os especialistas, aí ela vai substituir, exatamente todos os trabalhos que nós realizamos. Mas antes de continuarmos esse papo que a gente está tendo já a respeito da IA, pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar o seu comentário, deixar a sua crítica também, para o algoritmo entender que vocês estão gostando do conteúdo e também compartilhar o vídeo, pessoal. Bom, como eu estava falando, se você concorda com isso, que você acha que, de fato, esses avanços tecnológicos, a gente utilizando a IA, vão auxiliar a humanidade? Quando eu penso na previsão dos especialistas, que em pouco tempo a IA realmente vai tomar conta de tudo aquilo que a gente faz, eu paro para pensar hoje no mundo que nós estamos, que quase 46% das pessoas às vezes não têm acesso ao saneamento básico. Cerca de uns 25% das pessoas no mundo não têm acesso à água potável. Então, eu penso isso segundo a ONU, pessoal, que eu estou falando para vocês. Mas será que a IA, então, em 5 anos, ela vai substituir, como os especialistas estão dizendo, tudo aquilo que a gente faz? Lógico, que sem contar que quase 37% da população mundial não tem acesso à internet. Aí eu paro, penso, reflito sobre o que é falado. Será que esses especialistas eles conseguem, de fato, então, acreditar que a IA vai substituir tudo em 5 anos? Bom, sem dúvida eu acredito que a IA é uma ferramenta poderosa, isso sem dúvida nenhuma. Que ela vai continuar se desenvolvendo, acumulando conhecimento. De fato, ela vai substituir profissionalmente, muito aquilo que a gente já faz nos dias de hoje, mas a grande questão é que não vai ser também barato para todo mundo comprar um robô, Então eu acho que o investimento seria absurdo. Imagina até uma coleção de robôs aí para fazer inúmeras tarefas diárias. E aí essa informação dizer que em 2027 quase todas as áreas então humanas, em termos de livros que já foram escritos, vão estar já registrados tudo na IA, vai ter no seu banco de dados. Acho até falta de conhecimento por parte desses especialistas falar uma coisa dessa, porque muitos livros não foram nem digitalizados. Então como é que vai estar na IA? Bom, deixo bem claro também para vocês que não é uma crítica à tecnologia da informação. Ela, sem dúvida nenhuma, pode nos ajudar, mas trazendo para o lado espiritual também, a tecnologia da informação não vai conseguir ter uma intuição sobre algo que vai acontecer, ela vai apenas conseguir somar conhecimento no seu banco de dados, é uma coisa bem matemática. Acho que a partir desse conhecimento colocado em prática, também que ela vai possuir, ela também não vai conseguir amar, não vai conseguir se sentir feliz. Mesmo hoje, os robôs são usados assim no atendimento para as pessoas, e a experiência ela acaba sendo legal, moderna, porque é novidade, mas, por exemplo, quando você vai viajar, aí você chega num local, vem um atendente com um sorriso no rosto, tem uma língua diferente do local que você está indo, é muito melhor, Você tem um sorriso no rosto, já te dá acalanta o coração. É pensar que um robô vem sorrir para você, como já acontece em alguns restaurantes, Aí o robô vem, te serve. Eu não sei, eu acho que ela não vai conseguir fazer tantas coisas como a gente imagina. Vou falar a respeito também para vocês da glândula pineal. O que tem a ver a glândula pineal com a IA? Vou fazer um paralelo para vocês. A glândula pineal ela produz a melatonina, que é o hormônio do sono, e ela também regula o nosso ritmo circadiano. O que é o ritmo circadiano? É o nosso relógio biológico. Mas para nós na espiritualidade também, a glândula pineal ela tem uma conexão com o mundo espiritual. Então, guarda bem o que a gente vai começar a conversar agora, Isso vai se tornar muito interessante, isso, presta atenção no que eu estou falando. Então, dando uma opinião sobre a ligação com o mundo espiritual, ela está ligada exatamente com a energia do chakra coronário, ela fica no topo da cabeça. E quando nós
acendemos nossos 7 chakras, né, energeticamente, né, aí vai ficando mais interessante, né, desde a região genital, né, que é o chakra base, depois tem o chakra esplênico, aí na sequência tem o plexo solar, tem o chakra cardíaco, que é um pouquinho mais para cima, bem aqui, né, em cima do coração, tem o chakra laríngeo, aí nós temos o chakra frontal aqui, e também temos o chakra coronário, que eu falei que ele reverbera, né, muito a energia da glândula pineal, mas o chakra frontal ele reverbera também, né, um pouco dessa energia da glândula pineal. E quando nós falamos da glândula pineal, ela tem uma ligação com o mundo espiritual, isso é fato. Então, por meio desse chakra, né, por meio da ativação energética desses chakras, os chakras todos juntos, formam o que? O cordão de prata. Os 7 reunidos formam o cordão de prata, né? Essa energia, então, forma esse cordão que é como se fosse aquele escafrando para você mergulhar, né, no mar, né? Mas aí você vai fazer a projeção astral. Seja quando o espírito então se libera do corpo, né? Enquanto nós estamos dormindo, lógico, né? A gente continua vivo. Lógico, não é uma despedida final quando a gente faz uma projeção, né? A gente trabalha essa ideia das energias dos chakras, né? Nas energias corporais, ligado principalmente com a glândula pineal, como eu disse para vocês. Mas o interessante a gente tem toda essa ligação, né? Que faz a projeção astral, por meio da glândula pineal. Aí vem uma empresa de um cara famoso aí que está soltando foguete para a Lua e também para Marte. Aí ele fala para instalar um Neuralink no cérebro. Ele quer instalar, então, bem o que? Onde fica a glândula pineal, pertinho. Aí você começa a pensar, ué, mas o cara quer produzir, né, um chip que vai ser instalado na glândula pineal, bem perto de onde produz a melatonina. Eu acho meio estranho, né? Lógico que já tiveram avanços por causa do Neuralink, pessoas até recuperaram os seus movimentos. E tem uma questão exata também, o pessoal está usando alguns chips também na mão, né? Isso na China já vem falando em alguns vídeos, né? Que já tem todos os seus documentos lá, tem o seu cartão de crédito, você faz aproximação na máquina. E aí você fala, fazendo então um link dessas coisas, então a glândula pineal por si só, né, ela é pequena, ela é quase assim atrofiada, vamos dizer assim, ela é bem pequenininha. E a gente tem a glândula timo no peito, por exemplo, produz anticorpos, né? A gente tem várias glândulas que com o passar do tempo elas vão diminuindo de tamanho, né? Elas vão ficando bem pequenininhas. Mas aí eu paro para pensar e falo, poxa, o curioso é que o Neuralink, então, ele fica na glândula pineal, que é tão importante para essa questão espiritual, espiritualista. E aí eu faço uma comparação também com um trecho bíblico que tem muita lógica naquilo que eu vou falar para vocês agora, né? Então vou falar desse trechinho da Bíblia, como eu estava dizendo para vocês, no Apocalipse de João, que fala a respeito do Neuralink, olha como combina. Então, em João capítulo 13, versículo 16, está escrito, me fez com que todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, se fosse dado uma marca sobre a mão direita deles, ou sobre a fronte deles. Aí o versículo 17, para que ninguém possa vender nem comprar, a não ser o que tem a marca, o nome do monstro ou o número do seu nome. E qual eu sempre falo aqui no canal, né, que eu não acredito muito em coincidências. Já tem um vídeo falando sobre a respeito disso, né? Por que as pessoas então implantam um chip na mão? E agora, né, o Neuralink está sendo colocado e o Apocalipse de João fala exatamente isso, né? É muito curioso, né? Acho que não tem coincidência, não tenho o que falar a respeito disso. Sem dúvida nenhuma, né, mas que a gente tem que tomar muito cuidado como é que isso vai ser usado, né? Então, aí voltando à questão da glândula pineal, se você pegar a Bíblia, então, em Mateus capítulo 6, versículo 21, está escrito, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E no versículo 22 também, no mesmo capítulo de Mateus, estava a seguinte forma, a lâmpada do corpo é o olho, por isso, se o teu olho for simples, teu corpo todo será luminoso. Mas se o olho for mau, teu corpo será obscuro. Então, frente a esse entendimento, né, do olho simples, né, então terá um corpo luminoso, é uma mensagem lógica, né, indireta de Jesus, que é o terceiro olho que a gente fala, que é conhecido por essa energia que está bem no meio da nossa testa aqui, que é a glândula pineal. E como eu disse, né, no trecho do versículo 22, a lâmpada do corpo é o olho, porque é a iluminação energética, pessoal. Nós conseguimos acessar, né, exatamente o que? No meio espiritual, então trazer esse conhecimento,
né, que eu estou agora compartilhando com vocês aqui no vídeo, para quem acredita no mundo espiritual, acho que não é coincidência tudo isso que está acontecendo, né, no mundo ultimamente, e de fato o que estava escrito na Bíblia, parece tudo muito profético. Acho que a grande questão é sempre aquela, né? Como é que nós vamos usar esse conhecimento? Tem possibilidades mil, né? Pode acontecer com inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, né? Mas eu acho que, assim, para substituir uma mente desperta, né? Então, eu acho que não existe essa possibilidade, né? Então, a gente não pode brincar com isso, né? A gente tem que tomar cuidado com o que vai ser oferecido para a gente. Então, cada coisa na sua área específica, né? Por mais que a inteligência artificial ela vai conseguir abarcar inúmeras áreas do conhecimento, mas o conhecimento espiritual não é palpável para a inteligência artificial. É o que eu deixo com uma reflexão também, está escrito em Mateus, né, capítulo 7, versículo 13, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos entram por ela. A porta estreita quer dizer exatamente o quê? Né? O caminho que não é fácil. Você tem que vencer as suas paixões, você tem que submeter as suas vontades, a fim de enxergar, né, para sua mente, né, um bom caminho, superando as limitações dos testes diários que sempre são colocados para a gente, seja um aprendizado para você, seja para a sua família, seja para o próximo, né? Então não levar vantagem em cima de ninguém. Essas reflexões, elas são importantes, né? A gente não consegue fazer esse paralelo tão grande com a inteligência artificial agora, porque ela promete exatamente um monte de facilidades. E muitas delas, né, têm que ser usadas de fato. Né? Não estou falando que não teremos que usar, né, a inteligência artificial, mas eu deixo outro questionamento. Né? Quem é só utilizar a inteligência artificial a todo instante vai conseguir ter um desenvolvimento cognitivo legal? Então o cérebro é que nem um músculo, né? Se a gente não for exercitando ele, né, ele não vai ficar mais forte. Então, lógico que a inteligência artificial, então a gente começa a imaginar o que pode fazer, muitos trabalhos, né? Um monte de coisa ao mesmo tempo, mas como eu disse, essa ferramenta, sem dúvida nenhuma, nos ajuda a otimizar o nosso tempo, mas a gente também não consegue abraçar o mundo, né? Então eu deixo para vocês aí mais uma reflexão em Provérbios, capítulo 19, versículo 21. São muitos os planos do coração do homem, mas é a vontade de Deus que prevalece. Acho que é quase autoexplicativo, né? Então, para quem acredita numa missão espiritual, ou você que, né, veio para cá, né, cumprir alguma parte dentro dessa evolução que você está nesse presente momento, é ela que vai ser realizada, né, no mundo terreno, né? A lógica que nós temos, assim, o livre-arbítrio, isso é fato. É um fato também que nós devemos agir com cautela, sempre procurando focar naqueles objetivos que nós já temos. E eu vou terminar uma frase aqui, né, fazer o encerramento, que a centelha divina de cada um de vocês brilhe cada vez mais forte. Tudo de bom, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.